Olá pessoal, aqui é o professor Magno Augusto e na aula de hoje nós vamos iniciar o estudo aí das demais funções orgânicas, a começar pelas funções oxigenadas, álcoois, fenóis e enóis. Este conteúdo aí está presente na semana 1 do PET volume 3. A importância dos álcoois, pessoal, ela é enorme, né? Principalmente agora aí nesses tempos de pandemia. Nós temos aí o nosso querido álcool etílico, né? O etanol, que está sendo bastante utilizado aí a fim de esterilização de superfície, das mãos, etc., para poder descontaminar as superfícies, a mão, seja o que for, do coronavírus, né? Poder matar o coronavírus. Então, antes de iniciarmos a nossa aula, eu gostaria de pedir para vocês deixarem um like nesse vídeo, se inscreverem no meu canal, também deixarem sugestões aí nos comentários para que eu possa melhorar o conteúdo para as próximas aulas. Também ativem o sininho do YouTube para que ele te avise dos novos vídeos que aparecerem aqui no meu canal. Então, bora lá, pessoal. Vamos iniciar a aula de hoje. Pessoal, nas últimas aulas, nós estudamos aí sobre a primeira grande função orgânica aí da química orgânica, que foram os hidrocarbonetos, que são compostos formados apenas por carbono e hidrogênio. Agora, galerinha, nós vamos começar a estudar todas as demais funções orgânicas. E, por isso, precisaremos identificar os grupos funcionais presentes associados a cada função orgânica, tá? Inclusive, numa mesma molécula orgânica pode ter 1, 2, 3, 4 ou mais grupos, funções orgânicas, né, presentes na mesma molécula. Vocês vão ver nos exercícios aí para frente que as moléculas elas vão ficando cada vez maiores, né, e podem acumular aí vários grupos funcionais de diferentes funções na mesma molécula. Então eu sugiro para vocês, pessoal, que tenha uma tabelinha que relacione função orgânica e grupo funcional. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês, que eu encontrei lá no Instagram da Química em Foco. Ficou bem bonitinho essa aqui, essa tabela, muito boa. Que ela mostra aí, de forma bem colorida, bem didática, os grupos funcionais relativos a cada função orgânica. Então, esses primeiros aqui, pessoal, ó, a gente já viu, ó, esses aqui são todos hidrocarbonetos, né? Tem apenas carbono e hidrogênio. O alcano, só ligação simples entre carbonos. Alceno, ligação dupla entre carbonos. Alcino, ligação tripla. Quando tem um anel aromático, esse aqui é o fenil, já seria lá o hidrocarboneto, no caso, aromático. Professor, existem outras funções orgânicas? Sim, várias, muitas, tá? Que vão ser nossos próximos assuntos aí. Inclusive, dessa aula a gente já vai estudar 3 novas funções, a começar pelas funções oxigenadas. Então, aqui, ó, o que vai identificar, por exemplo, um álcool? Um álcool, você tem uma hidroxila, que é o OH, ligado a um carbono saturado. O que vai identificar aqui, por exemplo, um aldeído? C-O terminal, C-OH. Uma cetona, C-O entre carbonos, e assim por diante, tá? Cada pedacinho desse, pessoal, é chamado de grupo funcional e é o que identifica aí a função orgânica. Nesse outro slide aqui eu já coloquei uma tabelinha mais detalhada. Essa tabela aqui é bem boa. Ela tem a função orgânica, o grupo funcional, a nomenclatura, um exemplo e o nome dessa substância que foi o exemplo. Por exemplo, aqui ó, o álcool, né? Função orgânica álcool. Como eu falei com vocês, a gente vai ver isso aí em detalhes. O que caracteriza o álcool é ter um grupo OH, chamado de grupo hidroxila, ligado a um carbono saturado. A nomenclatura do álcool que a gente vai ver também, eles terminam em ol. Vocês lembram que a parte final do nome, no caso dos hidrocarbonetos, todos terminavam em O, né? Metano, propano, butano, pentano, hexano e assim por diante. Agora, os álcoois, álcool termina em ol, né? Por exemplo, o etanol, que é o nosso álcool aí mais famoso com 2 carbonos, tá? Então, tem uma tabela desse tipo aqui que ela vai ser bem útil. Vocês podem ver aqui, ó, que tem a continuação dela. Que de outra função, por exemplo, mais uma função oxigenada que a gente verá nas próximas aulas é o ácido carboxílico. Qual que é o grupo funcional do ácido carboxílico? Tem um C-O-OH, chamado de grupo carboxila.
tá? Isso a gente vai ver mais para frente. E aqui tem então a nomenclatura deles, termina aqui em oico. Um exemplo, ácido etanóico, por exemplo. Nesse caso aqui, é o nosso vinagre, né? Pessoal, começar a falar então especificamente sobre os álcoois, que é a primeira função oxigenada que nós vamos ver. O grupo funcional, como eu falei com vocês então, é uma hidroxila, tá? Ligada a um átomo de carbono saturado, beleza? Saturado é que tem apenas ligações simples entre carbonos, não é? Como que funciona então o processo de nomenclatura dos álcoois? Como nós vimos lá para o hidrocarboneto, se você aprendeu bem a nomenclatura dos hidrocarbonetos, isso vai facilitar muito a sua vida para poder dar o nome a todas as outras funções orgânicas. O que vai mudar principalmente vai ser o sufixo. O sufixo vai mudar. Mas aqui, ó, então o prefixo ele te dá o número de carbonos, que já seria lá o nosso met, et, prop, but, pent, hex e assim por diante. O infixo, que é o tipo de ligação, que vai ser o an, en ou in. An, ligação simples, en, ligação dupla, in, ligação tripla. E o sufixo é o que vai identificar a função orgânica, que é o final do nome. No caso aí do álcool, eles terminam em ol, de acordo com a nomenclatura e o PAC. Primeiro exemplo aqui, ó. Se a gente tem um álcool aqui, então, com dois carbonos, aqui, ó, 1, 2, por que que é um álcool? Tem a hidroxila aqui ligada num carbono saturado. Prefixo para dois carbonos, et. Só tem ligação simples entre os carbonos, an, termina em ol. Esse aí é qual? Etanol. Beleza? Bem simples, né? Aqui, ó, vocês podem ver que eu coloquei até as cores. O número de carbonos está em preto, que é o prefixo. O infixo está em azul, que é o tipo de ligação. E o que está em vermelho aí é o sufixo, que identifica a função orgânica. Etanol, juntando tudo. Mais um exemplo. Quantos carbonos nós temos aqui? Ó? 1, 2, 3, 4. Prefixo para 4 carbonos é but. Só tem ligação simples entre eles, an. Termina em ol, porque é um álcool, né? Esse aí vai ser, então, o butanol. Ok? Existe um outro tipo de nomenclatura, pessoal, de álcoois, que é a nomenclatura da classe funcional. O etanol, por exemplo, que é o que nós vimos agora mesmo, também pode ser chamado de quê? Álcool etílico, tá? Aqui, ó, pode ter também essa nomenclatura. Álcool, prefixo mais ílico. Então, existe o álcool etílico, esse aqui que já seria o 2-propanol, chamado também de isopropanol. Se eu pegar esse grupo todo aqui, ó, esse aqui seria o isopropil, mas também pode ser chamado aí de, como é o álcool, né, pessoal? Aqui é um álcool, tem a hidroxila ligada a carbono saturado, isopropanol, ok? Mas a nomenclatura IUPAC aqui é o 2-propanol, por quê? Numera 1, 2, 3. Esse 2 está dando a posição do quê? Da hidroxila, tá? 2-propanol ou propan-2-ol, beleza? Então, esse álcool ele pode ser chamado de quê também? De acordo com essa outra nomenclatura, álcool isopropílico, tá? O álcool isopropílico aí, ele é bem utilizado, eu utilizei bastante ele no meu doutorado. O solvente de praticamente todas as minhas sínteses era isopropanol, álcool isopropílico. Então, tem muita familiaridade com esse tipo de álcool. Ele é bastante utilizado aí como agente desengordurante também, tá? Para poder fazer limpeza de telas, é bem indicado aí, ok? Nomenclatura de diálcoois ou triálcoois. Pessoal, o que seria um diálcool? Diálcool é que tem dois grupos hidroxilas, tá? Aqui, ó, vocês estão vendo que isso aqui é um álcool, mas é um diálcool. Por quê? Tem duas hidroxilas. Qual seria o nome? Etano, o et de dois carbonos, né? An, porque tem ligação simples entre os carbonos. E 1,2 diol, porque as hidroxilas estão nos carbonos 1 e 2. Aí tem que utilizar o di antes do ol. Etano 1,2 diol tem um nome aí também comercial que é vendido como etileno glicol, tá? O etileno glicol ele é utilizado em radiadores automotivos, por exemplo. Pode ser
Ele é utilizado na forma de aditivo para evitar que, por exemplo, em um local muito frio, a água do radiador ela congele, que vai diminuir a temperatura de congelamento. Propriedades coligativas. Crioscopia, não é, pessoal? Continuando, aqui, ó, agora de um triálcool. Esse triálcool aqui é bem conhecido também, ó. Por que é prop? 3 carbonos, 1, 2, 3. As hidroxilas estão aqui, ó, ligadas a carbonos saturados, por isso é um álcool, né? Triol, porque temos 3 hidroxilas. 1, 2, 3 são as posições das hidroxilas. O AN aqui vem da ligação simples entre carbonos. Propano 1, 2, 3 triol. Esse aí é chamado de glicerol ou glicerina. Glicerina, pessoal, ela é utilizada na produção de resinas, em cosméticos também, tá? Tem várias aplicações aí da glicerina. Algumas classificações dos álcoois aí. O etanol, como nós vimos, ele é considerado um álcool primário, tá? Por quê? Porque o carbono aqui ligado na hidroxila, ele é primário. Aqui, ó, esse carbono é primário, ele está ligado a apenas um outro átomo de carbono, apenas a esse outro aqui, ó. Beleza? Pode ser também um álcool secundário, como o ciclopentanol. Aqui é ciclo, porque é uma cadeia fechada. O pente. Tem 5 carbonos aqui, né, pessoal? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. É um álcool. Aqui, ó, hidroxila, o OH, ligado diretamente no carbono saturado. Então, ciclopentanol. E por que ele é um álcool secundário? Aqui, ó, esse carbono aqui, ó, onde que está a hidroxila está ligada, ele é um carbono secundário. Por que ele é um carbono secundário? Ele está ligado em 2 outros átomos de carbono, beleza? E um álcool terciário é a mesma ideia, como é o caso aí do 2-metil-2-propanol. Por que ele é um álcool terciário? Esse carbono aqui, ó, ele é terciário. Ó. Esse carbono ele está ligado em 1, 2, 3 átomos de carbono, beleza? O nome dele é 2-metil-2-propanol. Aqui, ó, vamos numerar. 1, 2, 3. O metil, que seria aqui, ó, essa ramificação, ela está no carbono 2. Metil. Está no carbono 2. É um álcool, né? E esse 2 aqui está dando a posição da hidroxila, aqui, ó. Está no carbono 2 também, né? Beleza? E é um álcool terciário aí, como nós já vimos, que o carbono ligado diretamente na hidroxila, ele é terciário. A outra classificação aí que nós temos, se a gente falar que o álcool é monoálcool ou monol, quer dizer que ele tem uma hidroxila. Diálcool ou diol, 2 hidroxilas. Triálcool ou triol, 3 hidroxilas. Pessoal, começando a falar aí das propriedades dos álcoois, inicialmente temperatura de fusão, TF, e temperatura de ebulição, quando a gente compara dois álcoois, por exemplo, metanol e etanol, vocês percebem aqui que o etanol ele tem uma temperatura de ebulição maior do que a do metanol. Tá? O etanol tem uma temperatura de ebulição maior. Por quê? Isso aí está associado ao fato do etanol ter maior massa, tá? Quanto maior a massa, maior a temperatura de ebulição da substância. Porque aqui, se for pegar a interação intermolecular que os dois fazem, essas duas substâncias vão fazer, é a mesma, né? Qual que vai ser a interação? Ligação de hidrogênio, tá? Ligação de hidrogênio. Beleza? E os dois, eles são líquidos aí na temperatura ambiente. Por quê? Porque na temperatura ambiente é em torno de 25 graus, a gente vai ter que tanto o metanol quanto o etanol, eles já passaram do estado sólido para o estado líquido, não é? Então, os dois são líquidos aí na temperatura ambiente e ainda não atingiram a ebulição, ou seja, temperatura ambiente são líquidos. Coloquei aqui mais uma informação agora em relação à solubilidade. Vocês podem ver que até 3 carbonos, os álcoois de até 3 carbonos, eles têm uma solubilidade
infinita, né? Esse aqui é o símbolo de infinito, infinito em água. Por quê? Porque eles fazem ligação de hidrogênio com a água, tá? Aqui a gente tem oxigênio ligado diretamente no hidrogênio, beleza? Ligação de hidrogênio. Agora, quando começa a aumentar a cadeia carbônica, ela fica muito grande. À medida que essa cadeia carbônica ela vai ficando cada vez maior, a solubilidade em água deles vai diminuir, né? Como vocês podem ver pelos valores aqui da tabela. Enquanto que a solubilidade em hexano, esse aqui é o hexano, pessoal. Enquanto que a solubilidade em hexano, que é apolar, é infinita, né? Por quê? Porque a parte apolar, o hexano ele é apolar e ele consegue se interagir muito bem com essa parte apolar da cadeia carbônica aqui do álcool, beleza? Por isso que isso aí justifica a solubilidade aqui ser infinita em hexano a partir de 2 carbonos no álcool, ok? É só falar dos principais álcools que nós temos aí, então. O etanol, que é o nosso álcool mais famoso, o álcool etílico, né? Ele é obtido pela fermentação da cana-de-açúcar. Aqui no Brasil, principalmente cana-de-açúcar. Nos Estados Unidos, por exemplo, milho, tá? Eles obtêm uma quantidade bem grande aí de etanol a partir do milho. Então, pela fermentação do açúcar presente aí no carboidrato, é o que se forma o álcool, tá? É de onde é obtido o álcool, uma reação de fermentação. Então, como eu falei com vocês aqui, ó, a principal matéria-prima de obtenção do etanol, do nosso álcool etílico, etanol aí no Brasil, é a cana-de-açúcar, tá? Pessoal, qual que é a diferença entre o álcool utilizado no posto de gasolina, o álcool utilizado para poder fazer a asepsia das mãos, né? A gente está fazendo bastante isso aí na pandemia para poder descontaminar a mão do coronavírus. E o álcool presente em bebidas alcoólicas. Nenhuma, tá? A substância, em termos de substância, é a mesma. Em todos os casos você tem o etanol, que é o álcool etílico, tá? A diferença é a concentração, tá, pessoal? No combustível, você tem aí o etanol com a concentração bem elevada, tá? Muito, muito elevada, e ainda tem uma série de aditivos ali que são colocados no combustível. Então a concentração ali no combustível é em torno de mais de 90%, tá? No caso aí do álcool utilizado para asepsia, a concentração melhora aí em torno de 70%, tá? 70% em massa, tá? Essa concentração é em torno, se for 60%, 60% até 80%, ainda tem uma eficiência boa para poder fazer asepsia, esterilizar a mão, matar vírus, bactérias, ok? Agora, se for um álcool muito concentrado, igual o álcool de posto, ele vai ser suficiente para poder fazer asepsia? Não, tá? Porque tem que ter água também. Tem que ter uma proporção de álcool e uma proporção de água. Próximo a 70% é onde que tem a melhor eficiência aí de conseguir inativar ou matar mesmo, né, os micro-organismos. Agora o álcool das bebidas, um irmão meu gosta de brincar, falar que ele tá ficando imune ao coronavírus porque ele bebe bastante, né? Não, brother. Asepsia, para poder o álcool ele ser eficiente para poder matar o coronavírus, primeiro que ele tem que estar na concentração próxima de 70%. Mesmo você pegar uma cachaça, um whisky bem forte, vai chegar no máximo aí 40 e poucos por cento, tá? De teor alcoólico. Então não chega no teor alcoólico suficiente aí para poder matar o coronavírus. Você só vai ficar bêbado, né? Vai ficar ruim se você ingerir bebida alcoólica forte desse jeito. Mas brincadeiras à parte, pessoal. Então o que muda aqui, ó, cada bebida alcoólica tem um certo teor alcoólico, né? Isso aí vocês podem ver no rótulo da bebida. Cerveja aí em torno de 5 a 10%, a variada cerveja, vodka deve estar em torno aí dos 30, entre 30 e 40 e assim por diante, tá? E pessoal, o etanol no Brasil se produz dois tipos aqui, ó, de primeira geração, que é esse aqui obtido direto da fermentação da cana, e o de segunda geração, que é a partir do bagaço, tá?
E os automóveis aqui, então, que circulam no Brasil, eles utilizam duas categorias do álcool, que é o hidratado, que é lá o etanol mesmo que você abastece, o anidro, enquanto que o anidro ele é misturado à gasolina, tá? O hidratado aqui, ó, então, ele é usado diretamente em motores flex, enquanto que o anidro se mistura a gasolina sem prejuízo para os motores. É lógico que existe uma quantidade máxima aí de etanol que pode ser misturado à gasolina, tá? De acordo com a legislação. Então vocês viram aí o tanto que o etanol álcool etílico ele é importante aí em nossas vidas, né? Principalmente agora, né? No combate ao coronavírus. O metanol ele é outro álcool aí bem importante, porque a partir dele ele é matéria-prima para poder sintetizar vários produtos químicos, tá? Como formaldeído, ácido acético, dentre outros. E esses outros produtos são utilizados na produção de vários tipos de produtos, como adesivos, solventes, pisos, revestimentos e assim por diante, tá? No mercado brasileiro ainda, o metanol ele é bastante utilizado aí na produção do biodiesel, tá? O biodiesel, ele pode ser, tá aqui o biodiesel, tá? Ele é um éster, a gente vai ver essa função orgânica mais para frente ainda, aqui, ó, esse que seria o biodiesel, que é obtido a partir de uma reação de transesterificação de triglicerídeos, tá? Aqui nós temos o metanol reagindo com os triglicerídeos, formando o glicerol que a gente viu lá, né, que é um triálcool, a glicerina, e o biodiesel, beleza? Falando agora da próxima função orgânica, o enol não tem tantas aplicações assim, que identifica aí o grupo funcional que caracteriza um enol em de dupla, ol de álcool, né? É um carbono com dupla ligado à hidroxila, beleza? Exatamente isso. Aqui, ó, o etanol. Por que é etanol, pessoal? Tem dois carbonos, ligação dupla e ainda a hidroxila aqui ligada no carbono, que faz ligação dupla, né? O etanol ele é conhecido como álcool vinílico, bastante utilizado em vários tipos de indústrias, né? Cosméticos, farmacêutica, alimentícia, na forma de odorizante. O prop-1-en-2-ol. Qual seria o motivo desse nome? A gente tem que começar a numerar aqui, ó, a cadeia carbônica principal mais próximo da dupla e ainda perto do grupo funcional, principalmente do grupo funcional, tá? Que é a hidroxila. Aqui, ó, poderia numerar da direita para a esquerda? Nesse caso, não, que a gente tem que passar pela dupla, tá? E como a hidroxila, agora se a hidroxila fosse uma cadeia maior, a hidroxila estivesse bem mais à direita, aí sim você ia começar a numerar o mais próximo possível do grupo funcional, tá? Porque tem preferência em relação à insaturação. Muito cuidado com isso. Então aqui, ó, prop, porque tem 3 carbonos, um en, por que é um en? Porque a dupla está no carbono 1, né? Entre o 1 e o 2 sempre pega o menor número, de onde começa a dupla. 2-ol, porque a hidroxila está no carbono 2. Um exemplo importante que a gente tem de uma molécula que tem a função enol, aqui ó, carbono com dupla ligada ao OH, seria a vitamina C, né, pessoal? Que a vitamina C ela é super importante aí, porque ela é usada aí na hidroxilação do colágeno, poder formar colágeno aí no nosso corpo, né? E também o colágeno é o que dá rigidez aí para unhas. Professores de biologia podem me ajudar nessa parte, mas é importante aí o corpo, a vitamina C para a produção de colágeno e também é um poderoso antioxidante. Quiser viver mais, né? Jovem, ficar jovem por mais tempo, consuma alimentos que têm substâncias antioxidantes, como é o caso da vitamina C. A última função que nós vamos ver nessa aula é o fenol, que é uma hidroxila ligada agora a um anel aromático, pessoal. Vocês lembram lá dos aromáticos que tinha aqui esse anelzinho? Anel de 6 membros com ligações duplas e simples alternadas. Aqui, ó. Então, essas 3 representações aqui, ó, são fórmulas. Vocês lembram lá da nossa aula de fórmulas de representação de cadeia carbônica? Aqui, ó, são formas diferentes de mostrar a mesma coisa. A primeira aqui é a fórmula estrutural condensada, a segunda com estrutura em bastão, a terceira também estrutura em bastão. A diferença é que aqui está evidenciando o efeito de ressonância, tá? Esse anel benzênico, o anel aromático aqui, ele pode
ser representado de duas formas, ou com as ligações aparecendo aqui, só que na verdade essas ligações elas não estão fixas, tá? Elas mudam de lugar. Essa passa para cá, para cá, para cá, e isso acontece o tempo todo. Como essas ligações elas ficam aí, a ligação dupla, ela fica circulando no anel, se representa dessa forma com um círculo dentro, tá? É bem comum de aparecer nessa forma aqui, ó. Ok? Então aqui, ó, hidroxila ligada ao anel aromático, qual função que é? Fenol, tá? Fenol. Não vai falar que é enol aqui não, porque agora é anel aromático, não só um carbono com dupla. Nomenclatura de fenol, a gente tem aqui, ó, 3-metilfenol. Por que esse aqui é o 3-metilfenol? Começa a numerar aqui, ó, próximo ao grupo funcional, que é o H, hidroxila. 2, 3. Vocês podem ver que o metil está no carbono 3. Então, 3-metil, começa o nome aí a partir da ramificação, 3-metilfenol. Agora esse aqui, ó, ficou um pouco diferente, né? Benzeno 1,4-diol. Benzeno, pessoal, é esse anel. Esse anel todo, né? Agora ele colocou aqui as posições das duas hidroxilas aqui, ó. Tem uma hidroxila aqui no carbono 1, se a gente numerar aqui, ó, 1, 2, tanto faz para que lado que você numere aí, tá? Nesse caso, né? Porque a distância é a mesma. Benzeno 1,4-diol, beleza? E alguns fenóis, eles apresentam aí propriedades bactericidas e fungicidas, ou seja, eles conseguem inativar ou matar mesmo, né, bactérias e fungos. Vamos fazer agora alguns exercícios aí para poder treinar. De acordo com a IUPAC, o nome do composto que apresenta a fórmula estrutural a seguir é... Pessoal, a gente tem um álcool aqui, ó, a hidroxila ligada ao carbono saturado. A gente vai ter que começar a numerar a partir mais próximo do grupo funcional e a maior cadeia carbônica possível, né? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Pode fazer curva? Pode. 6, 7. Essa é a maior cadeia carbônica possível. O que sobrou é a ramificação. Qual que é o nome do composto, então? Esse aqui, ó. 5-metil. 5-metil, porque o metil aqui está no carbono 5. 2 é onde está a hidroxila. Hept, que são de 7 carbonos. Ligação simples. Ol, porque é um álcool. 5-metil, 2-heptanol. Beleza? Mais um exercício. A fórmula estrutural abaixo pertence ao barbitazol, que é a principal substância presente em uma planta conhecida como boldo. Olha, interessante. Essa planta é muito utilizada porque a substância em questão é eficiente para tratar males do fígado, é verdade, minha avó já dizia, e também problemas relacionados com a digestão. Exatamente, chá de boldo é isso mesmo. Analisando a fórmula estrutural do barbitazol, qual é o nome da função oxigenada presente em sua estrutura? Pessoal, se é a função oxigenada, é a função que tem oxigênio, né? Aqui, ó, vocês podem ver que tem hidroxilas ligadas a quê? A um anel aromático, né? Aqui, ó, tem ligação dupla, simples. Dupla, simples. Dupla, simples. Então, qual função é essa? Fenol. A gente acabou de ver essa função. Mais um exercíciozinho para finalizar. Considere as estruturas moleculares do naftaleno e da decalina. Deve ser representada, né, pelas fórmulas a seguir. Naftaleno, decalina. Substituindo em ambas as moléculas um átomo de hidrogênio por um grupo hidroxila OH, obtém-se dois compostos que pertencem respectivamente às funções. Pessoal, aqui tem hidrogênio, não tem? Aqui, ó. Aqui tem um hidrogênio. Esse carbono aqui está fazendo 3 ligações. Tem hidrogênio aqui, mas está escondido, né? E aqui também tem. Se a gente trocar um hidrogênio desses aí, que está implícito, mas eles estão aí, tá? Colocar OH. No primeiro caso aqui, a gente vai ter o quê? A gente vai ter um fenol, porque a gente tem um OH ligado no anel aromático. Fenol. E no outro caso aqui, a gente vai ter um álcool, né? Hidroxila OH ligado num carbono saturado. Então, respectivamente, a gente vai ter quais funções? Fenol e álcool. Letra C. Tranquilo, pessoal?
Para finalizar essa aula, então, gostaria que vocês, meus alunos, façam os exercícios da semana 1 do PET volume 3. Também, quantos exercícios acharem melhor aí da lista de exercícios de funções oxigenadas que eu vou enviar para vocês. Também utilizem o aplicativo Conexão Escola e o Google Classroom para poder fazer contato comigo. Quem não for meu aluno, está assistindo aí pelo YouTube, pode utilizar o Instagram, pode mandar um direct para mim, ou então deixar comentários aí no YouTube para tirarem suas dúvidas e entrarem em contato comigo, tá? Então me sigam lá no meu Instagram, Professor Magno Augusto, se inscrevam aqui no meu canal do YouTube. É isso aí, pessoal. Até a próxima aula. Muito obrigado, fiquem com Deus e se cuidem. Tchau, até mais.